Tu já parou para pensar por que Jesus dormia no meio de uma grande tempestade? A conclusão disso vai ser um divisor de água na sua vida. Se você entender o que eu tenho da parte de Deus para passar para você, nunca mais você vai se abalar em nenhuma circunstância dessa vida. Você precisa entender alguns pontos. O primeiro é que Jesus edificou a casa dele. Quando fala da casa, fala da vida, fala do pensamento, fala das direções, fala do comportamento. Ele edificou a sua casa no Pai. E o próprio Jesus afirmou diversas vezes que ele não falava dele mesmo. Ele falava do que ele via e ouvia do Pai. Então o que ele quis dizer é que ele ouvia o Pai constantemente. Ele tinha uma intimidade com o Pai ao ponto de ouvi-lo diariamente. Entenda que isso vai mudar a sua vida. Jesus fala de duas pessoas, tá? Uma parábola. Um homem edificou a sua casa sobre a areia e outro edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que edificou sobre a rocha é um lugar firme, sólido. Veio o temporal, veio as tempestades, veio a chuva forte e desceu o aguaceiro, a enxurrada, né? E aquele que edificou sobre a areia, a casa caiu por terra, ela não conseguiu se sustentar. Por quê? Porque onde ela estava edificada não era forte o suficiente, não era absoluto. Aí Jesus falou, aquele que edificou sobre a rocha é absoluta, a rocha é todo poderosa, a rocha nada o abala. Vai vir o temporal, vai vir o vento, vai vir as tempestades e nada vai acontecer. Então vamos lá. Até então os discípulos estavam crescendo e aprendendo, mas ainda a edificação dos discípulos estava na areia. Estava sim, havendo uma transição da areia para a rocha, mas ainda não estava sobre a rocha. Jesus estava edificado sobre a pedra, sobre o Pai, sobre a verdade do Pai. Então quando Jesus entra no barco, ele fala, atravessemos para o outro lado. Jesus sabia que ia chegar do outro lado. Então ele fez o quê? Ele foi dormir, ele foi descansar. Veio a tempestade, a chuva forte, e ele continuou dormindo. Os discípulos estavam desesperados, porque os discípulos não ouviram aquilo que Jesus ouviu. Então vamos lá, o que Jesus ouviu? Antes de Jesus entrar no barco, ele sabia, ele conhecia o Pai, ele não fazia nada se o Pai não estivesse incumbido, direcionado. Então ele sabia que o Pai queria que ele chegasse do outro lado. Então veio a palavra do Pai para ele, o discernimento que ele deveria chegar do outro lado. Então se a palavra do Pai veio sobre Jesus, era certeza que ele ia chegar do outro lado. Nada o abalou, né? Nada o preocupou ao ponto dele dormir em meio à tempestade. O que eu quero dizer para você? Existe um lugar em Deus que você se edifica, que você consegue ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, quando você consegue ouvir dele, e quando vem a palavra de Deus dizendo, eu vou te fazer grande, aí você começa a se exercitar, começa a crescer em Deus. E vem a tempestade, vem a afronta, vem o mal contra a tua vida e você está ali, ó. E as pessoas não entendem porque você está calma, sereno. Sabe por quê? Porque de fato você crê em Deus. Ele liberou a palavra sobre a tua vida dizendo, eu tenho uma promessa, vou te fazer grande, vou fazer isso e aquilo. E você está firme nisso. E você está firme no que Deus falou. Você continua marchando. E as pessoas estão falando, ó, lá na frente tem um mar. Lá na frente tem um abismo. E você... O que é um abismo diante de Deus? O que é um abismo diante de Deus? Nada. Era o que Jesus sabia. Jesus sabia da tempestade, do vento, de tudo que poderia acontecer. Mas ele não estava preocupado, porque Jesus também sabia que maior do que a tempestade foi quem fez a promessa para ele chegar do outro lado, que tinha muita obra para ser feita lá do outro lado.
Então é o nome de Jesus, tá? A sua preocupação a partir de hoje é começar a ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus, ter sensibilidade com o Espírito Santo, para quando Ele falar algo com você, você não temer a nada, você ter apenas certeza de algo, vai acontecer, independente da circunstância, independente do que vier contra mim, eu estou firme no que o Pai falou. Ele falou que ia me levar em vários lugares, falou que ia curar os enfermos, falou que ia abrir porta onde não há parede, falou que ia mandar um manancial no meio do deserto. Vai mandar, porque maior foi quem falou do que aquele que está dizendo que não vai acontecer. Então, quem é o inimigo diante de Deus? Nada. Deus não tem inimigo. Quem tem é eu e você. Não tem inimigo para Deus, tá? Não tem. Então, se Ele falou, confia.